Todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Som. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinho para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Isaías capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Isaías capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 3. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata
ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 20 de abril de 2021. Primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara, localizado à rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 10ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretária, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Paulo Sérgio dos Santos, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro, Alan Souza Ribeiro, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Marco Antônio Santos da Conceição e Flora Maria Salles França Pinto. A vereadora Flora leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: a ata da 9ª sessão ordinária e o projeto de lei número 030 de 2021. Matéria votada no expediente: requerimento 058 e 063 a 065 de 2021, indicações 172, 231, 237 a 240, 290 a 323 e moção de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereadora professora Flora, vereador Marquinho e vereador Rodrigo Penha. Matéria votada na ordem do dia: projetos de lei 013, 001, 020 e 021 de 2021. O projeto de lei 023 e 024 foi submetido à vista. Os vereadores inscritos no expediente final se abstiveram da fala. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada pelo presidente e secretários depois de lida e aprovada. Sala de sessões, 20 de abril de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Antes de começar a lei, gostaria de que o Rodrigo e você pudessem entregar essa moção de aplausos, por favor. Tem o doutor ali também, né, que está ali, aí daqui a pouco precisa dele no hospital lá, já viu, né? Boa tarde a todos. Queria convidar aqui a subtenente Larissa Carmel de Mello, com seu esposo Tiago, para a gente poder entregar a moção de aplausos para a Larissa. Larissa está desde 2010 residente em Paraty, presta serviços relevantes à corporação de Bombeiros Militares, esposa do Tiago Melo, filho ilustre da cidade. E dentre os trabalhos que destaco, e nós já demos uma moção de aplausos há um tempo atrás, lembrado do Tiago, para toda a corporação no incêndio do Margarida Café, que foi um incêndio que deixou muita gente preocupado e fez também a Câmara se posicionar com relação à questão da falta de hidrantes no centro histórico. Eu quero aqui agradecer a Larissa pelos serviços prestados à comunidade paratiense e agradecer aos pares, à Câmara, por estar prestando essa homenagem com moção de aplausos. Muito obrigado pelo seu serviço a Paraty. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, na verdade, fazendo uma correção, eu estou desde 2008. Eu entrei na corporação em 2008, tive a oportunidade de escolher o meu local de trabalho e eu escolhi Paraty. Pretendo ficar aqui o resto da minha vida. Aqui eu constituí família, conheci meu marido e tive a oportunidade de trabalhar em alguns eventos importantes. O primeiro desafio foi a Tromba d'Água, em 2009, né? E assim eu vou seguindo, espero completar meus 30 anos aqui, se Deus quiser.
Agora eu queria convidar outro agraciado, o maestro Wesley. Insisto com o maestro Wesley, pastor. Por favor, maestro. O maestro Wesley iniciou o trabalho na Escola Pequenina Calista e hoje ele é o regente da Orquestra Sinfônica Municipal de Paraty. Então, agradecer ao maestro, o trabalho que ele faz com as crianças de Paraty, que já são jovens, né, e que estão aí pela música trilhando o caminho do bem. Então, é uma forma da Câmara Municipal de Paraty e agradecê-lo pelos serviços prestados e agradecer aos pares também por terem votado favorável à moção de forma unânime. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer esse apoio, né, da Câmara, do Rodrigo, de todos, do prefeito, de todos, e dizer que eu estou empenhado em mudar essa visão cultural, visando a orquestra, essa visão cultural de Paraty, e trazer realmente cada vez mais a música clássica, junto com essas crianças e adolescentes da cidade, para eles terem um futuro cada vez melhor. Boa tarde a todos. Convido o Dr. Ricardo Dávila para vir até aqui. A gente está vivendo um momento bastante complicado, há mais de um ano, de combate à pandemia, e nós temos visto a responsabilidade de uma equipe aqui em Paraty que tem agido de uma forma para que nós estejamos numa situação muito menos pior que diversos municípios que a gente vê por aí. Paraty conduzindo de uma forma responsável, com uma equipe técnica capacitada, competente, e aí nada mais justo do que entregar uma moção ao Dr. Ricardo, que eu conheci em algumas das reuniões que são feitas ali na prefeitura, e fiquei muito contente. Recentemente, em uma das falas minhas nessas reuniões, eu disse que estava chegando ali muito preocupado, e ouvindo algumas falas em alguns momentos, a gente fica mais preocupado ainda, em um momento onde muita gente vem com discursos negacionistas, contra a máscara, contra álcool em gel, contra a vacina e outros absurdos, e eu fui tranquilizado na reunião ao ouvir o doutor Ricardo defendendo todos os protocolos corretos, não dando margens a dúvidas ou a defesas de tratamentos precoces que não tem nenhuma comprovação científica. E aí, naquele momento, percebi que precisávamos, de alguma forma, reconhecer o trabalho que vem sendo feito pelo doutor Ricardo. Então, agradeço ao senhor pelo trabalho que tem sido feito em Paraty, que é um trabalho realmente de salvar vidas, de evitar a morte de muitas pessoas. Então, nada mais justo do que tê-lo aqui hoje recebendo essa moção de aplausos. Agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado à Câmara dos Vereadores. É uma grande responsabilidade estar aqui, porque representa, na verdade, o trabalho de muita gente, né? Somos uma equipe, e é uma equipe muito trabalhadora, que está lidando com tempos muito difíceis e com tempos que gostaríamos de não estar passando, né? É uma pandemia mundial em que a população de Paraty tem sofrido também. Temos tido perdas irreparáveis e é muito difícil para todos. Toda a equipe está super cansada já de um trabalho já extenuante de ano, de muita batalha, de muita superação, de enfrentar os medos, de trabalhar sem vacina, num princípio, depois lidar com segunda onda, o que eu considero que é a nossa terceira onda aqui no município, e todos lá, firmes, fortes, querendo dar o máximo de dignidade para quem está internado no hospital. A dignidade de quem está lá é uma das coisas mais preciosas, porque muitas vezes a vida a gente não consegue salvar. E a dignidade a gente consegue, né? Então, eu, em nome de todos que estão trabalhando com a gente, agradeço, né? E seguimos fortes na luta e dando os próximos passos para nos vermos livres dessa pandemia. Obrigado. Para quem não sabe, o doutor Ricardo é nosso infectologista, né? É ele que é responsável por controle dessa pandemia na nossa cidade. E o mais importante é que ele tem uma equipe técnica e você vê que ele não segue a nutrição política, não tem intervenção política no meio.
Quando nas reuniões, né, alguém tenta distorcer, eu vi o posicionamento do doutor, é bem claro. Ele não quer fazer média com ninguém. Então, assim, por isso que a nossa cidade hoje está controlada, né, mais ou menos controlada, porque, graças ao prefeito também, ele escuta bastante o doutor, né, ele não deixa que... Tem uns que estão até no governo, mas que máscara o quê? Que álcool em gel o quê? E aí começa, né, aquelas influências ruins no meio, mas aí o prefeito foi sábio e não deixou se desvirtuar por esse lado aí. Aí o doutor está de parabéns, obrigado. Deu toda a equipe da saúde. A gente sabe que não é fácil, né, nem só a equipe da saúde, mas todos os fiscais que estão dia e noite na rua trabalhando em prol da nossa população. Então, obrigado. Em nome da Câmara, eu tenho certeza que essa moção, Lucas, parabéns, é muito bem-vinda. De qualquer um ali do bombeiro também, são heróis, né? A gente está vivendo aí, quando a gente mais precisa, que tem ali, né? Aí é os bombeiros que chegam, é os médicos. Então, são uma classe que está presente em nossa vida todo o tempo. Então, parabéns para todos vocês e pode contar com essa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, tá bom? Muito obrigado. Ofício número 008 de 2021. Venho por meio deste, de acordo com o artigo 168 do Regimento Interno, por motivo de força maior, justificar a ausência do vereador Lulu na 10ª sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de abril de 2021. Vereador Lulu. Justificativa do vereador Lulu. Requerimento número 067 de 2021. Requeiro à mesa que seja oficiado o prefeito Luciano Vidal e ao secretário de Obras Fabrício Soares na busca de informações sobre a viabilidade da construção de quebra-molas na comunidade da Várzea do Corumbê. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento de número 067 da vereadora Flora. Está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 066. Requeiro à mesa que seja oficiado o prefeito, excelentíssimo senhor Luciano Vidal, na busca de informações sobre o resultado do estudo de impacto da implementação do PCCR no município de Paraty. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento de número 066 está em discussão. Com a palavra a vereadora professora Flora. Obrigado. Tá. Boa tarde a todos. Parabenizar também as nossas moções de aplauso. Fico muito orgulhosa dessa casa reconhecer o trabalho de tão nobres, né, trabalhadores. Bom, o requerimento sobre o quebra-mola veio a partir da nossa utilidade pública, que nós pedimos para essa comunidade da Várzea do Corumbê, que tem uma associação de moradores e agricultores bastante ativa, e mandar o nome das ruas onde eles querem que seja instalado um quebra-molas, pelo número de crianças, idosos e mesmo turistas que circulam. Então, a gente tem aqui o nome de 1, 2, 3, 4, 5 ruas onde eles estão solicitando. Eu, particularmente, né, ninguém gosta de quebra-mola, né, Sonica? Eu dirijo, eu não gosto de quebra-mola, mas acho bem necessário, porque o povo brasileiro gosta de correr um pouquinho demais mesmo. Então, o quebra-mola é necessário. E agora, esse outro a respeito do PCCR, eu tenho acompanhado bem de perto, há estudos do impacto financeiro, da implementação, principalmente do 1/3 de coordenação longe dos alunos, como trabalho próprio e obrigatório do professor de se preparar para as aulas presenciais. E esse 1/3 de horas remuneradas teria um impacto, principalmente a respeito da folha dos professores de primeiro segmento. Esse estudo está bem avançado e nós solicitamos, então, que ele possa ser divulgado
o mais breve possível e que, acompanhado disso, seja feita uma comissão de acompanhamento da implementação do PCCR, que o nobre vereador aqui, Rodrigo, também tem falado bastante a respeito dessa lei, né, que já foi, na verdade, aceita em 2016, e que nós estamos atrasados justamente porque ela não é tão simples de ser implementada e envolve não só gastos, como mudança de estruturas na Secretaria de Educação, que acredito que já foram iniciadas com o corte das dobras, com o retorno dos desvios de função, não há mais desvios de função. Então, acredito que nós estamos no caminho para a implementação. Muito obrigada. Requerimento de número 066 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 068, requeiro à mesa que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, solicitando que se cumpra a Lei 2.146 de 2018, que dispõe sobre exames de audiometria e oftalmológicos em alunos de escolas e creches públicas de todo o município. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 068 está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa. A questão da Lei 2146 de 2018, senhor presidente, como o nome já diz, é a lei do exame de audiometria e exames oftalmológicos em toda a rede pública de ensino. É uma lei do ex-prefeito Cazé, foi ele que sancionou, foi uma lei do nosso mandato, e é uma preocupação que nós temos com relação à audição e à visão de nossas crianças, porque muitas das dificuldades também podem ser elencadas a isso. A gente sabe que está no período de pandemia e é muito difícil, principalmente exames oftalmológicos nesse momento, não são indicados. Mas a gente está lembrando ao prefeito, através deste requerimento, que existe essa lei para que o ano que vem a gente possa estar fazendo isso. É um mapeamento, muitas crianças têm dificuldade no aprendizado devido à baixa visão e à questão auditiva. Então, mediante a isso, eu estou fazendo esse requerimento, mais para lembrar ao prefeito que seja encaminhado assim a Secretaria de Educação, para que a partir do ano que vem possa estar fazendo, já que a prefeitura também hoje está equipada com a questão, né, dos exames oftalmológicos. Então, existe a possibilidade de estar fazendo esse mapeamento, isso vai ajudar muito. Muitas crianças têm dificuldade na escrita, na leitura, até dores de cabeça devido à baixa visão. Isso seria importante, ajudaria muito os professores e as próprias crianças em classe. Então, portanto, eu peço a Vossa Excelência que vote a favor do requerimento. Obrigado. Requerimento de número 068 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 069, requeiro que seja oficiado o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, solicitando que o DER coloque placas indicativas na estrada Parque Paraty-Cunha, RJ 165, com o nome do senhor Comendador Antônio Conte, no município de Paraty, conforme lei estadual número 7.556 de 2017, de 17 de abril de 2017. Segue em anexo cópia da lei. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 069 está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Desde muito jovem, eu presencio e ouço falar da luta do senhor Antônio Conte pela abertura da estrada Paraty-Cunha. A estrada Paraty-Cunha tem um nome, que é Benedito Telmo Cupê. Esta casa aprovou, acho que uns 2 anos atrás, né, senhor presidente, do Trevo até a Ponte Branca, a Avenida Caminho do Ouro, mas a estrada Parque Paraty-Cunha, o deputado estadual Edson Albertassi, no dia
dia 18 de abril de 2017, ele foi aprovado na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o nome, concede o nome de Estrada Parque Comendador Antônio Conte à Estrada Parque Paraty-Cunha. Então, a parte nova da estrada Paraty-Cunha, que é chamada Estrada Parque, ela tem o nome do Comendador Antônio Conte, que faz muita justiça a esse ser humano. É uma pessoa que a vida inteira lutou por isso. Inclusive, tem um livro dele, falando da luta dele sobre a Paraty-Cunha. Então, é muito importante essa lei foi feita em 2017, o Comendador Antônio Conte está com a idade bem avançada, e chegou até o nosso mandato esse pedido e essa lei. Portanto, senhor presidente, esse requerimento ao governador Cláudio Castro é para que ele possa, já que vai ter agora a reforma grande da Paraty-Cunha, possa, na Estrada Parque, na Estrada Nova, colocar lá as placas com a nomenclatura do Comendador Antônio Conte, inclusive informando ao Google, né, a todos esses órgãos que cuidam do direcionamento e dessa parte de mapeamento, para que possam estar colocando lá o nome da Estrada Parque Comendador Antônio Conte, que muito honrará esta cidade, mais um paratiense sendo aí lembrado por sua luta nesse período todo que Paraty tem de lutas, de glórias e de muitas vitórias. Então, eu gostaria de pedir a esta casa a aprovação do requerimento, para que esse requerimento possa chegar até o governador Cláudio Castro e assim possa ser aí de direito cumprida. É a Lei 7.556 de 2017. Ela foi aprovada no dia 17 de abril de 2017 pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E desde já, como paratiense, agradeço a todos os deputados que votaram favorável a esta lei. Requerimento de número 068. Continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 345, de 2021, solicita desobstrução de bueiros da rua Oscar Pinto da Silva, no bairro Pontal. Indicação número 355, solicita reforma total da iluminação do cais de turismo no centro histórico. Indicação número 356, solicita uma guarita com guarda e monitoramento 24 horas no cais de turismo no centro histórico. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 327, solicita manutenção dos equipamentos da Academia ao Ar Livre, Rua José do Patrocínio, próximo à entrada do Simpar. Indicação número 329, solicita rampas de acesso a cadeirantes nos pontos de ônibus do município. Indicação número 330, solicita que seja feito estudo sobre espécie de alga que tomou o fundo do mar da Praia do Jabaquara. Indicação número 331, solicita academia ao ar livre na localidade da Ponta Grossa. E indicação número 358, solicita reforma da capelinha do cemitério no bairro do Pontal. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 230, solicita operação de roçada na comunidade do Mamanguá, lado direito e lado esquerdo, no caminho que dá acesso do Mamanguá a Paraty-Mirim. Indicação número 232, solicita que providencie operação de roçada na estrada de Pedras Azuis. Indicação número 233, solicita manutenção da quadra de esportes no bairro Patrimônio com operação de roçada. Indicação número 347, solicita construção de vestiário no campo de futebol da localidade do Paraty-Mirim. Indicação número 349, solicita reforma da quadra poliesportiva do Campinho. Indicações do vereador Valceni. Indicações do vereador Valceni da Silva Teixeira. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 335, solicita manutenção da praça localizada na rua Doutor Derli Helena, no bairro Patitiba.
Indicação número 336, solicita iluminação pública na rua da Pousada Caiçara, no bairro Taquari. Indicação número 337, solicita manilhamento na rua Margarida, no bairro Pantanal. Indicação número 346, solicita instalação de uma subestação de tratamento de esgoto no bairro São Roque. Indicação número 348, solicita um zelador para a comunidade da Várzea do Corumbê. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 324, solicita estudo de impacto e capacidade turística no bairro da Trindade. Indicação número 343, solicita criação de uma plataforma digital para a divulgação e venda de obras de artistas e artesãos paratienses. Indicação número 344, solicita inclusão do mercado de peixe e do produtor rural como pontos turísticos nos materiais de divulgação turística produzidos pela Prefeitura. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 325, solicita cobertura e reforma da quadra de esporte do bairro da Trindade. Indicação número 326, solicita revitalização da trilha de acesso à Praia do Sono. Indicação número 332, solicita aquisição de notebooks para os docentes da rede de ensino público municipal. Indicação número 333, solicita instalação de bicicletário próximo ao CIS e ao CEL, no bairro da Patitiba. Indicação número 334, solicita recapeamento da Rua E, do bairro Vila Colonial. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Começar a invadir o Pantanal também, Ponte Branca, está tudo certo. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Começar a invadir o Pantanal, Ponte Branca. Tem nada no patrimônio aí, não. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 338, solicita colocação de lâmpadas LED nos postes de iluminação pública da rua São José, no bairro do Condado. Indicação número 339, solicita que seja disponibilizado sinal de telefonia móvel no bairro Carrasquinho. Indicação número 340, solicita análise de inclusão no contrato firmado com a empresa gestora do Paraty Rotativo de um valor fixo diário para os moradores de Paraty. Indicação número 341, solicita manilhamento na rua Alecrim, no bairro Pantanal. Indicação número 342, solicita que seja feita revitalização da praça localizada na rua Laci Raimundo, no bairro Patrimônio. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada. Ser votado no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra o vereador Marquinho do Mamaguá. Vamos montar aqui rapidinho. Vou ler. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 350.
solicita instalação de mais uma linha de flutuante próximo à passarela no cais pesqueiro da Ilha das Cobras. Indicação número 351, solicita instalação de internet e rede móvel na comunidade da Ilha do Araújo. Indicação número 352, solicita instalação de fossas de biodigestor na comunidade da Ilha do Algodão. E indicação número 357, solicita colocação de uma lixeira na rua Doutor Derli Helena, próxima à Academia ao Ar Livre, no bairro Patitiba. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marco Antônio Santos da Conceição está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor presidente, a mesa, demais vereadores. Já quero aqui agradecer aos vereadores por votar favorável à nossa indicação. Quero aqui falar, né, essas linhas de flutuante do cais da Ilha das Cobras, que deu certo, né, criou bastante espaço, e ali a gente viu que temos mais um espaço ali que dá para ser criada ali mais uma linha de flutuante, onde outros barqueiros também serão beneficiados, né? E será de grande importância. O povo, graças a Deus, nossa cidade é abençoada e o povo está comprando barco, está passeando mesmo, né? E então, para dar ali uma melhorada, né, para os barqueiros. Também quero falar ali, né, da importância, né, de uma lixeira, onde os moradores ali têm pedido da rua Derli Helena, próximo ali àquela academia, né, ou a antiga ponte do NPS, como era conhecida, a importância de termos ali, né, uma lixeira para beneficiar aquele povo ali, né. Outra questão também, né, é da biodigestora, ali na Ilha do Algodão, né, e também a internet para aquela comunidade, né. Sabemos que hoje a internet é de suma importância para nosso município, né. Então, são essas as minhas palavras, e fica aqui meu agradecimento aos vereadores que votaram favorável. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Agradecer ao presidente por ter intermediado aí a poda das árvores atrás da igreja matriz. Melhorou muito ali, estava muito escuro, o pessoal batendo a cabeça nos galhos, tudo. Agradecer também ao secretário executivo de governo Gilmar e a equipe do Carlinhos lá do Departamento de Água e Esgoto, que foram sexta-feira na rua Oscar Pinto lá, desobstruir. Ficaram de voltar hoje, não voltaram, mas tenho certeza que durante a semana eles vão voltar para resolver aquele problema lá, que está afligindo todos os moradores ali. Queria também dizer a Vossas Excelências uma grande reclamação do comércio com relação ao fechamento de segunda-feira. Eu sei que é isso, sei da dificuldade que todos estão passando, o turismo caiu muito, mesmo com o turismo aberto está muito difícil, mas eu disse para um comerciante amigo esse final de semana que é necessário. O doutor Ricardo recebeu aqui uma moção de aplausos dada pelo Lucas, nós participamos de reunião com ele. É muito grave a situação e o governo está fazendo de tudo para que a cidade continue aberta. Que nós, como moradores de Paraty, precisamos entender que nós precisamos cumprir as exigências, nós precisamos cumprir os protocolos. Nós estamos com dificuldade, sim, porque o comércio, principalmente na região do centro de Paraty, ele fecha às 10 da noite, devido a decreto.
Isso causa muita dificuldade. A gente sabe que após as 10 da noite que tem um grande movimento, mas é esse movimento que coloca a nossa população em risco. Esse final de semana já tiveram algumas pessoas abusando, principalmente ambulantes, senhor presidente, passando do horário, colocando som, sabe? Pessoas que a gente percebe que não tem nem autorização da prefeitura para trabalhar, mas estão trabalhando. É muito importante que a fiscalização esteja atenta a isso. Porque o comerciante que paga o seu imposto, que gera emprego, que está passando dificuldade, ele tem que cobrar da gente. Porque ele está tendo que fechar. E as pessoas que não têm nenhum tipo de autorização, estão trabalhando até mais tarde, isso é complicado. E não adianta, pode ser uma barraquinha ou um grande estabelecimento. Se tiver aglomeração de pessoas, pode transmitir o Covid. E é muito difícil, a gente está vendo aí. No mais, queria sugerir, senhor presidente, que todas as sessões nós possamos dedicar 1 minuto de silêncio às vítimas do Covid-19, que é uma forma respeitosa que nós tenhamos, pelo menos, essa solidariedade às pessoas. Hoje perdemos mais uma pessoa, então é muito preocupante. Com relação ao PCCR, que a vereadora Flora falou, realmente, cada mês que passa, né, professora, fica muito mais difícil, porque o PCCR, ele tem um gasto enorme aos cofres públicos. Não é gasto, é investimento. Vamos mudar a palavra. A educação tem que ter investimento e precisa colocar recurso mesmo. Né? Só que a cada mês que passa fica mais difícil da prefeitura resolver esse problema. Então, assim, espero sim que esses estudos, o quanto antes, possam ser implementados, que não apareça aqui também sem que nós possamos discuti-lo e participar dessas reuniões, sabe? Porque essa comissão, eu espero que algum vereador esteja participando dessas discussões, porque senão chega aqui, a gente acaba votando e lá na frente tem que estar reparando. E é uma matéria que não tem mais espaço para errar, sabe? Ela foi implementada em 2016, 2017 ela volta para casa, a gente teve que refazer tudo, voltou, e assim, infelizmente, não está conseguindo implementar. Teve a questão de pandemia e uma série de situações. Agora, é muito importante que seja o quanto antes e que essa casa participe de alguma forma dessas discussões. No mais, eu queria falar aqui rapidamente das minhas indicações, que são a da Oscar Pinto da Silva, já foi sexta lá, espero que volte para terminar, a iluminação do cais de turismo e também monitoramento e a colocação de uma guarita. Isso é um pedido antigo nosso, também dos barqueiros. É uma dificuldade grande ali, porque esse período noturno são diversas embarcações, o número de embarcação não para de crescer, né? O cais precisa, sim, ao meu ver, ter uma grande intervenção, sabe? Tem um requerimento meu que ainda não foi respondido com relação ao valor da última obra feita lá. Eu peço ao Executivo de Governo que responda, para que a gente possa também dar satisfação às pessoas lá. Também foi informado a nós, na última reunião que eu estive presente lá, que é difícil para mim estar presente nas reuniões, por ocasião de falta de convite também, foi colocado lá o valor da água do cais de turismo de R$26 mil no mês. Poxa, é complicado a prefeitura ficar pagando isso também, sem que tenha uma discussão maior, sem que as pessoas participem. Tudo bem, ajudar faz parte, o poder público está aí para organizar, ajudar, mas as responsabilidades têm que ser divididas também. Então, essa questão da segurança do cais, segurança do centro histórico, a gente tem que rever, esse monitoramento que até hoje não aconteceu, isso precisa acontecer, mas não é só colocar uma câmera para filmar o delito. Na verdade, o monitoramento é para prevenir. O monitoramento é para que a pessoa que esteja do outro lado, atrás das câmeras, possa, antes que aconteça o delito, entender que aquela situação é uma situação de risco e fazer a abordagem, sabe? Isso também a nossa cidade peca muito. Nós vemos diversos pontos, né? Eu, principalmente como leigo, às vezes a gente olha determinadas situações que precisam ter intervenção e não é feita intervenção. Fica lá aguardando acontecer. Então, a gente precisa ter essas questões de prevenção. E o monitoramento é para isso. Às vezes as pessoas dizem, o monitoramento é para filmar algo errado, um assalto, um assassinato. Não. O monitoramento é justamente para que a pessoa treinada que esteja atrás da câmera possa, antes de acontecer, prever uma situação. Então, a gente tem que tomar conta de tudo isso. É difícil, as reclamações são muito grandes, mas eu queria de novo falar. Acertadamente, de forma séria, o governo tem tomado providência com relação ao Covid-19. Muita coragem o prefeito está tendo de enfrentar dessa forma
o coronavírus e precisa mais de apoio nosso, da população. Os bairros continuam tendo festas, muita gente não está respeitando essa questão do Covid. E é muito sério. Volto a falar, ninguém tem UTI em casa, gente. Até insumos para UTI está faltando agora. Então a situação é gravíssima. Não acabou, não. O risco é grande mesmo. Então essa coisa do futebol, da peladinha, cara, isso tem que acabar um pouco, tem que esperar um pouco, gente. Não é hora disso. E a gente precisa entender esse momento. Embora os meios de comunicação estejam aí, muita politicagem realmente em cima disso, mas a gente precisa falar, principalmente nós, vereadores, com as pessoas que nos cercam, os nossos assessores, para que a gente possa, sabe, remar na mesma direção. Tem muita gente com dificuldade, muitos comércios quebrando, e se a gente não tomar conta agora, vai quebrar muito mais, sabe? Está muito cansativo para quem tem comércio, preocupante mesmo. É triste a gente andar pela cidade segunda-feira e tudo fechado, mas é necessário, é necessário. Está toda segunda. Já pensou se fosse como foi da outra vez, os 7 meses que a gente passou de dificuldade? A gente não suporta mais, né, vereador? Nossa cidade não aguentará um novo lockdown. Então a gente precisa ter responsabilidade e passar essa responsabilidade adiante. São essas minhas palavras. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Eu vou falar aqui dos meus requerimentos, e não indicações, já falei dos requerimentos. Vamos lá. O turismo em Paraty é um turismo bem diferenciado, e nós temos um turismo cultural, tem pessoas que vêm aqui fazer uma vivência da nossa cultura, e nesse contexto, a gente que visita e usa o mercado de peixe, vai na feirinha de agricultura familiar, lá no mercado de produtor rural, que agora vai ter um deck, que agora vai ter lugar para gastronomia, tem umas barraquinhas novas. É um lugar de interesse turístico. Então, eles ainda não estão contemplados nas plataformas digitais, nem em folhetos físicos, né, da Secretaria de Turismo. Ainda não são acessados como locais de visitação, e acreditamos que isso vai estimular os agricultores, os artesãos que trabalham lá, o pessoal de Cunha que vem com seus produtos. Será um lugar de bastante movimentação turística e que tem a ver com a nossa gastronomia, tem a ver com a cara do nosso turismo. Então, essa é uma indicação que eu vou acompanhar de perto, porque acho que é bem viável e bem importante. A nossa outra é a respeito também do turismo na Trindade. Existe uma superlotação. Quem já não foi na Trindade num dia super cheio? Eu nunca mais fui, porque dá tristeza. Aquele caixadaço fica tri lotado. As pessoas que vão lá procurando um lazer acabam se amolando, a estrada interditada, cheia de carro, ruim para estacionar. Ou seja, a Trindade precisa ser reordenada em seu turismo, e isso necessita que a gente faça um reordenamento, assim, vamos fazer um voucher. Você quer ir para a Trindade, você precisa ter um voucher online, né? Saber quantas pessoas podem ir por dia naquele lugar. Isso já é feito em vários locais no Brasil. A cidade de Bonito, por exemplo, é um grande exemplo de turismo bem responsável e bem organizado. Acho que a gente tem que aprender aí com essas lições. E a outra indicação nossa é a respeito de uma plataforma digital que possa mostrar o trabalho dos nossos artistas e artesãos como uma vitrine mesmo, uma vitrine de vendas, uma vitrine de divulgação. Envolve um pouco de gasto inicial, mas acho também que é bastante necessário por causa da pandemia. Como diz o Rodrigo aqui, né, isso vai demorar, isso não vai ser rápido, e do jeito que o homem está tratando a natureza, nós estamos sujeitos a várias pandemias por aí, né? Não vai ser as geleiras que vão derreter e que vai acabar o mundo, como preconizaram com o aquecimento global. É a pandemia e os vírus que vão, por causa da destruição do meio ambiente,
ser o grande algoz aí da humanidade, se ela não prestar atenção. Então, é isso. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, aos funcionários da casa, à mesa diretora, os nobres colegas, os presentes. Bom, gostaria de falar aqui sobre a minha indicação número 340, que trata sobre a possibilidade de estar sendo feito um aditivo no contrato firmado com a empresa Paraty Rotativo, para que os moradores da cidade, nós paratienses, temos a possibilidade ou de se rever o valor que pagamos para estacionar nossos veículos, ou que seja criada uma tarifa única, uma diária única para o paratiense, para que assim a empresa não arque com prejuízo e nós possamos estacionar nossos respectivos carros. O intuito dessa indicação é um chamamento à casa para que a gente possa discutir esse contrato aqui, um chamamento também ao prefeito para que ele possa nos auxiliar, assim como já aconteceu com a Águas de Paraty, que houve intervenção do Executivo para criar a tarifa social. Esse é o nosso intuito com essa indicação. A indicação 341, a Rua Alecrim, no bairro Pantanal, a gente está pedindo um anilhamento porque é o mínimo da dignidade que a gente pode entregar ao nosso cidadão, para que estes não saiam de suas casas, tenham que pisar em água de esgoto, muitas das vezes é água da chuva que empoça. Então, é o básico do básico para que essas pessoas tenham dignidade ao sair e retornar dos seus lares. No mais, eu gostaria de falar aqui também da revitalização da praça localizada na Rua Laci Raimundo. O presidente vai ficar bravo aqui, né, que mexe lá ele... Mas é um pedido de um grande amigo nosso, um apoiador, e a gente está aqui para ouvir, sim, as necessidades da nossa população. A respeito das indicações, era isso que eu gostaria de estar falando, e muito tem se falado nessa casa sobre a Covid, sobre o papel que tem sido desempenhado pelo prefeito. Tem condutas que são acertadas, sim, acho que é o entendimento da maioria, e eu gostaria apenas de firmar um posicionamento pessoal, não reflete o pensamento dessa casa, e sim o meu pensamento. O último decreto publicado no dia 23, na sexta-feira, o artigo 21 prevê, a partir do dia 27 de abril, o retorno gradual das aulas ao sistema presencial na rede pública. Acredito que esse talvez não seja o momento, é claro que eu não tenho aqui a capacidade técnica de estar falando sobre tal tema. Tivemos até o agraciamento do nosso infectologista, doutor Ricardo, hoje com moção de aplausos, pelos seus trabalhos que têm sido desenvolvidos ao combate da pandemia, mas eu fui procurado com muito receio por vários colegas, professores da rede pública, e muitos deles têm a idade avançada e estão com muito receio de como será esse retorno. Então, eu gostaria de firmar aqui o meu pensamento junto a eles. Também sou contra, chegamos até aqui, eu acredito que a gente talvez possa estar esperando um pouquinho mais para o retorno às aulas, mas as decisões não são monocráticas, são tomadas com bases em determinações técnicas, das quais eu espero que sejam acertadas para esse momento, para que a gente não possa ter mais perdas dos nossos colegas e amigos. São essas minhas palavras, agradeço a todos, tenham uma boa tarde. Com a palavra, o vereador Tunico. Mas eu gostaria que eu esperasse até acabar a fala dos vereadores só. Até, por favor. Boa tarde a todos presentes, boa tarde, caros colegas vereadores. Falar um pouquinho aqui das nossas indicações.
A gente vem pedindo aí uma manutenção ali na Praça Doutor Deli Helena. Iluminação pública na Rua da Pousada Caiçara, no Taquari. A indicação 337, em conjunto com o meu amigo Lucas Cordeiro, né, que é pedindo lá um manilhamento, que você já teve lá pedindo e já solicitou a limpeza do bueiro, mas durante a campanha, né, foi uma colocação daqueles que ali moram, que a metade da rua não tem um manilhamento. Então, quando chove, está trazendo aí, né, um certo prejuízo para ali, para aquela comunidade, que a gente possa aí estar reforçando e resolvendo aí, dando dignidade aos moradores ali. Solicitação da subestação de tratamento de esgoto do bairro São Roque. Sei que o momento não podemos criar gasto, mas como o colega Rodrigo falou, né, temos que sempre estar também lembrando o executivo, uma vez que já foi feito o estudo e o projeto. Né, neste momento, falta só o recurso, para que não caia no esquecimento, que será de suma importância para o bairro São Roque. Solicitando um zelador para a várzea do Corumbê, porque eu vejo que em algumas comunidades tem lá o zelador, e por que não ali na várzea? Né? Então, aí é um pedido nosso aí para o nosso executivo. E em relação aqui ao que a Flora falou, em relação ao mercado de peixe e o mercado produtor rural. Né? Sempre é bom a gente dar testemunho também. Eu sou filho de agricultor, trabalhei na roça até os 21 anos e vendíamos antigamente na rua e depois foi criado esse mercado produtor rural. E você tem razão, aquele dia que a gente foi lá entregar a tenda, que quando a gente saiu daqui, do centro histórico, para lá, o movimento caiu. Né? Por quê? Porque não tem o trânsito realmente de turista e tal. Isso é de suma importância, sim. Então, tem total apoio, Flora. Precisar da gente, a gente está junto. Em relação, quando o meu amigo Rodrigo falou em relação ao Covid, que ainda não é a hora, realmente não é a hora, mas também a gente tem que estar passando para o nosso executivo, quando era ponto facultativo na segunda-feira, que não é mais, e os comércios essenciais funcionam. Então, também a gente tem que ter um certo cuidado, porque hoje eu recebi várias reclamações, né, em relação, por exemplo, à empresa Colitur, que quando ela é um recesso, ela roda com horário de feriado, e só pode andar pessoas sentadas. E hoje a gente teve superlotação, o pessoal chegaram atrasado nos seus serviços, então, de repente, com o executivo, Alex, peço até que você leve isso, alinhe isso com a Colitur, que não coloque na segunda-feira o horário de feriado. Mesmo que a gente não queira que as pessoas venham para a cidade, mas as pessoas estão trabalhando. Então, acho que é uma coisa que tem que ser revista, né? Porque das 7 às 9h40, não sei se aqui os colegas, alguns receberam, mas meu celular não parou nesse horário, que é o horário que o pessoal chega ao seu trabalho. Então, acho que vale a pena a gente rever isso. Né? Já que não pode andar com lotação, porque é o decreto, então que a gente reveja isso, de repente, até para a próxima segunda-feira. Acho que é importante e é válido. E quando a gente fala da fiscalização, né, chegou ao meu ouvido que essa semana o pessoal aí tem que ficar até às 22 horas, mas infelizmente, às vezes, algumas pessoas querem exceder o seu horário e tentaram, parece aí, coagir ou até agredir o fiscal que estava de plantão aqui no centro histórico. Gente, respeitem, ele está só fazendo o trabalho dele. Eu falo porque eu sou da função, já trabalhei de fiscal de postura na rua. Essas são minhas palavras. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Som. Uma boa tarde a todos novamente, aos demais vereadores, presidente, as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Falarei rapidamente aqui sobre algumas indicações e alguns requerimentos. Primeiro, quero parabenizar a vereadora professora Flora pelas solicitações de informações referentes à implementação do PCCR. Fiquei muito feliz dessa semana de ter participado junto com a professora da reunião com o Conselho de Educação
em que foi me passado algumas informações e muito importante essa participação da Comissão de Educação, que vem sido muito bem presidida pela vereadora, e é para que a gente possa acompanhar de fato como isso tudo tem sido conduzido. E já falando sobre essa ação da vereadora, também parabenizo com relação ao pedido de estudo de capacidade turística, de impacto na Trindade. Eu acredito que tem que ser, inclusive, abrangido em outras comunidades, pois é uma situação bastante complicada, principalmente nas comunidades caiçaras, né, vereadora? Ponta Negra, Sono, a gente precisa realmente pensar com muito carinho o tipo de turismo que a gente quer nessas comunidades, a forma que vai ser conduzido, porque muita coisa ruim vai chegando também, superlotação, a gente precisa ter um turismo bem responsável ali. Vejo também que é preciso ser feito um estudo nas cachoeiras da nossa cidade. Recentemente eu estive no Corisco, em uma das cachoeiras ali, fiquei assustado com a quantidade de pessoas, churrasco, tudo rolando ali, e é algo que também a gente precisa dar uma estudada aí para pensar e repensar o tipo de turismo nos nossos pontos turísticos. Também concordo que o produto rural, o cais de pesca, o mercado de peixe, é preciso que sejam incluídos, sim, nos roteiros turísticos da nossa cidade. Também quero parabenizar o vereador Rodrigo pelo requerimento relacionado aí ao exame de audiometria. Essa semana uma amiga minha também entrou em contato comigo em relação a isso. Eu até comentei que o vereador tem aí uma das suas lutas, tem indicações, projetos relacionados a isso, e que pode contar comigo no que for possível aí nesse diálogo com o governo, com o prefeito, para a gente avançar nessas questões. Fiz algumas indicações, uma delas falando aí sobre a importância de instalações de alguns bicicletários, pedi aí a indicação para um bicicletário próximo ao CIS e ao CEL, ali no bairro da Patitiba, porque muitas pessoas ali vão ser atendidas de manhã e aquela área ali fica repleta de bicicletas encostadas, jogadas, presas em postes, em carros, em motos, e ali é um lugar que precisa muito. Eu acho que foi na semana passada o vereador Rodrigo falou sobre a Avenida Roberto Silveira. Recentemente eu fiz uma indicação ali também para o Pontal. Eu acho que é importante a gente pensar aí junto ao Executivo até um incentivo muito grande às pessoas da nossa cidade a estarem aí andando de bicicleta pelo município, menos carros, e diminuindo até o movimento e incentivando aí a prática de esporte. Falo também de uma de nossas indicações sobre a revitalização da trilha da Praia do Sono. Eu tenho na minha família um tio que é fissurado em fazer trilhas aí pela cidade, e constantemente ele vai me cobrando sobre a reforma e revitalização de algumas dessas trilhas, e acredito que dê para a gente sentar aí em conjunto com a Secretaria de Turismo e pensar também em um planejamento para as trilhas que nós temos na nossa cidade, que são muitas, em algumas delas, infelizmente, pela quantidade, obviamente, e outras prioridades, a gente acaba deixando abandonadas. Lá para Pedra Branca, nós temos alguns pontos ali que recentemente estive com ele, que dá para a gente investir e pensar de uma forma responsável também. Então, acredito que a gente tem aí um dever bem legal de pensar juntamente com a Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura também, sobre essa valorização das trilhas, da chegada de algumas comunidades, repensar, porque é muita gente hoje em Paraty que é apaixonada por conhecer as nossas comunidades aí através de trilhas. Também fizemos uma indicação para cobertura e reforma da quadra ali de Trindade, foi um pedido de alguns amigos da comunidade lá do bairro, e recentemente também conversando com alguns professores, até a gente teve essa reunião com o Conselho de Educação, e uma indicação que nós fizemos anteriormente da reunião, e até comentei com eles, pedindo para que a Secretaria de Educação, juntamente com a Prefeitura como um todo, pense aí na possibilidade de uma compra de notebooks para alguns professores, para os professores da rede pública, uma vez que a gente está agora nesse momento de pandemia, muitas das aulas são feitas aí de forma remota, e não infelizmente, não são todos os professores que têm condições para estar em casa, usando o seu próprio material, muitos com equipamentos que não são bons para fazer esse serviço.
E a gente sabe, inclusive, sobre a dificuldade que os próprios alunos têm, né? Por isso que a gente vem pedindo aqui constantemente melhoria de internet. Se não me engano, o vereador Alan fez um projeto de lei também aí logo no início do ano. Então, é um pedido nosso que seja estudado, vendo as possibilidades para que a gente avance nessa questão. Também faço aí as minhas palavras com relação à Covid-19, juntamente com os demais vereadores, a preocupação, o cuidado que nós precisamos ter nesse momento. A gente está aí na iminência do retorno às aulas presenciais, e eu tenho visto uma preocupação muito grande da professora Flora na questão de vacinação dos profissionais de saúde. Acredito que realmente nós precisamos, aí, junto com a comissão, sentar com a secretária de saúde, secretária de educação, e pensar nessa vacinação dos professores e dos demais funcionários da saúde. Não é um absurdo, porque a gente viu aí que muitas cidades do nosso país têm feito isso, se eu não me engano, até o Rio de Janeiro, capital, o prefeito Eduardo Paes recentemente anunciou. Então, é algo que a gente tem que pensar com carinho. Eu também sou da tese que, ok, se a gente vai retornar, tem que retornar com os professores e com os profissionais vacinados, senão não faz muito sentido esse retorno. São essas minhas palavras, agradeço aos colegas. Uma boa tarde. Peço ao vereador Paulo Sérgio para subir a mesa para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra o vereador presidente Valceni Teixeira. Senhor presidente, vereadores, pessoas presentes, 3 coisas que eu vou falar aqui hoje. Não tem nada a ver com as indicações, mas tem a ver com a viagem nossa de Brasília, né? Que andaram apostando aí, que nós fomos gastar o dinheiro da população lá em Brasília. Dizer que a oposição, ela está usando de uma baixaria danada, uma coisa tão pequena, porque a nossa viagem de Brasília custou 30 e poucos mil reais, né? Segundo eles. E quando nós vimos uma ponte de girafa com 4 milhões e o elefante branco com mais 12 milhões jogado fora. Então, se for comparar, não tem nem cabimento uma coisa dessa. Né? O vereador ele foi feito para correr atrás de recursos, né? Ir a Brasília, Rio de Janeiro, né? E aí a oposição agora está usando, como nós usamos, né, o dinheiro público, de mostrar quando está lá a girafa até hoje bebendo água, no rio, secando o rio do Caborê, e custou quase 6 milhões. E o elefante branco está tombado até hoje lá, que custou quase 12 milhões. Isso sim é jogar um dinheiro da população fora. Essa é a parte da viagem de Brasília. Porque nós não fomos lá passear, não. Tem documentos protocolados, tem emendas protocoladas, e aí a oposição usa essa coisa pequena que é ficar julgando os vereadores. Essa é uma parte de Brasília. Outra, o projeto que está aqui em votação, que inclusive o Lulu fez um vídeo, que não sabia, que não entendeu, né, que até o vereador Rodrigo votou contra o pedido de vista. E aí eu quero dizer que é falta de respeito com o vereador Marquinhos, falta de respeito com os vereadores novos que estão entrando agora, que não tem todo o conhecimento, que tem todo o direito de pedir vista do processo. Todo o direito. Aí quis induzir a população como se nós estivéssemos levando vantagem, como se estivesse, né, trocando, fazendo negociação. Então, é uma oposição doentia, não é uma oposição sadia. O que o Lulu fez, ir para a rede social fazer vídeo ainda. Né? Ele está acostumado a começar a fazer dancinha, né? Então acho que ele deve ter confundido. Outra é os fake news, dizendo que eu sou o chefe da ilha agora. Eu, Paulo Sérgio, não sei o que lá, somos o chefão do tráfico. Bom, gente, não adianta querer colocar isso nas minhas costas, que não adianta, a população sabe que eu não me meto com tráfico. Mais um tiro no pé. E outra, a justiça está aí. Aí depois o outro vai lá, publica, né, falando mal dos policiais, falando mal do sei que lá. Isso, essa violência, Flora, é uma herança que nós estamos recebendo deles. De todos os governantes passados. Esse câncer não tem como curar na hora, não. Tem vários tratamentos, não vai ser do dia para a noite.
Nós já pegamos esse câncer em fase terminal. E aí vem essas pessoas que estavam no poder, falando como se fossem resolver todos os problemas. Por que não resolveram tempo atrás? Por que não resolveram quando estavam com a caneta na mão? Por que não resolveram quando estavam no poder? Agora ficou mais fácil, porque não são eles mais. Então, nós fazemos o nosso papel, sim. Nós cobramos, sim, às autoridades competentes, que é o governo do Estado. A segurança é um dever do Estado. E nós temos vários ofícios pedindo ao governador, ao secretário de Segurança, que aumente o efetivo da polícia, que tome providência. Agora, nós não vamos encarar bandido. O vereador político não foi feito para combater bandido. Quem combate bandido é a polícia. E nosso papel nós faz muito bem. Agora, se o governador do Estado, se o secretário de Segurança, se alguns deputados, como o Ratinho, teve aqui, falando que ia reformar o CIEP, que ia reformar o SEMBRA, que promete Deus e o mundo, como o governador só teve aqui na eleição, para fazer campanha, aí fica difícil. O nosso papel nós fazemos, que é cobrar, que é enviar ofício, fazer requerimento. Agora, querer colocar essa culpa em cima de nós não dá. Essa herança nós recebemos, mas não é nossa. Nós temos que fazer alguma coisa, nós estamos fazendo. Agora, um câncer não se cura do dia para a noite. Vieram deixando isso crescer lá de trás. Vieram alimentando a violência. Isso não tem nada a ver. E aí chegou aonde nós estamos hoje. Então, esse é um trabalho que tem que ser de toda a população de Paraty. A segurança não é só da polícia, não é só das autoridades, é de toda a população. E nós fazemos a nossa parte, sim. Agora, a oposição, sem ter muita matéria, sem ter muito o que dizer, prefere tacar a culpa em cima de nós. Igual colocou outra, né? Pegou nós, vereadores, e colocou lá. Como é que era o texto mesmo? Tão absurdo. É empresário falido, mas não é na época da pandemia, não, é antes da pandemia. Porque esses empresários que ficam fazendo esse tipo de coisa é falido. Né? Então fica fazendo fofoca da vida dos outros, esquece da vida dele e fale. Aí esses empresários falidos, esse um, né? É todos não, é um, esse que andou compartilhando aí. Então essas pessoas não respeitam ninguém, sabe? É política suja. É política suja. E aqui, sinceramente, tem vários vereadores novos que ainda nem conhecem o sistema. Porque eles vão falar que daqui a pouco vocês estão por dentro de tudo. Não, mas assim, mas os novos estão aí, com a cabeça boa, e jamais eu vou deixar que essa oposição venha tacar a culpa nessa casa. Jamais eu vou deixar que a oposição venha crescer em cima dos novos vereadores, em cima de nós. Porque fazer política, tem que fazer política. Não fazer esse absurdo que estão fazendo, de que atacar a vereadora Flora lá em Brasília, porque teve uma passeatazinha que estava lá, que atacar um vereador porque disse daquilo, é falta de matéria, é falta de conhecimento, e aí quer jogar sujo. E aqui nessa casa não vai ter isso, não. Então, já procurei as autoridades competentes, né, aquela de crime cibernético, aquela coisa do Rio de Janeiro, registrei, vou registrar no fórum também. Sabe por quê, gente? Porque senão isso vai virar uma bagunça. E tem que chegar nesse miserável, nesse covarde, né, que não tem peito nem coragem para mostrar a cara. Porque, na verdade, ele ataca pai de família, mãe de família, ele não está atacando só a autoridade, não. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Tacar pedra no telhado dos outros é fácil, mas cuidado com o telhado de vidro. Ah, foram gastar em Brasília, não sei quantos. Mas esqueceu dos 6 milhões da ponte? Do 12 milhões do elefante branco? Não esqueceram não, né? Agora, gente, sinceramente, fico indignado com a posição que a oposição vem tomando, né, na falta de respeito. A falta de respeito, que a oposição é sadia, tudo bem, mas a falta de respeito
a falta de conhecimento, sabe? É uma oposição medíocre e que quer fazer uma campanha já antecipada em cima das pessoas. Isso eu não admito. Isso eu não admito em cima de nenhum colega aqui. Então fica o meu repúdio. Meu repúdio a essa oposição barata e mesquinha. São as minhas palavras. Muito obrigado. Peço ao senhor presidente que assuma o trabalho da casa. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Paulo Sérgio e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 001 dispõe sobre a denominação da quadra esportiva do Condado no município de Paraty. Projeto de lei do vereador Alan Ribeiro. Segunda votação. Projeto de lei número 001 de 2021, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva do Condado do município de Paraty. Origem, Poder Legislativo. Autor, vereador Alan Souza Ribeiro. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020 de 2021 autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso do espaço público destinada à exploração comercial de posto de abastecimento de aeronaves no aeródromo de Paraty. Projeto de lei do Poder Executivo, segunda votação. Projeto de lei número 020 de 2021. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Em segunda votação. Projeto de lei número 005 de 2021 dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação Cultural Gato Pardo. Origem, Poder Legislativo. Autor, Tunico Gama. Primeira votação. Projeto de lei número 005 está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 021 de 2021 institui no município de Paraty o Dia Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial. Origem, Poder Legislativo. Autor, vereador Valceni da Silva Teixeira. Segunda votação. Projeto de lei número 021 de 2021. Origem, Poder Legislativo. Autor, vereador Valceni da Silva Teixeira. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei número 024 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 5.700.000. Origem, Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 024, de origem Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Está em... Peço primeira e segunda votação, presidente. Vou consultar o plenário. Vereador Paulo Sérgio, Tunico, Alain, Marquinho, Rodrigo, Flora. Então está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 024, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 023 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 13.087.054. Origem, Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 023 de 2021. Origem, Poder Executivo. Autor, Poder Executivo.
Consultar o plenário. Vereador Lucas, Paulo Sérgio, Tunico, Alain Ribeiro, Rodrigo Penha, Flora. Está em primeira e segunda discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Senhor presidente, demais vereadores, é lamentável, senhor presidente, pela terceira vez Vossa Excelência me atacar neste plenário. Eu quero dizer a Vossas Excelências No que projeto, eu por favor. Estou no projeto, que eu tive uma conversa com o prefeito e ele me falou da dificuldade com relação ao pagamento da Viva Rio e dos médicos dessa cidade. Eu não tenho culpa se Vossa Excelência reuniu os demais vereadores, aos quais eu respeito, durante o dia inteiro e em nenhum momento nesta sessão conversou comigo a respeito dessas matérias que iam à votação. O vereador Marquinhos pediu vista do projeto. Eu votei contrário porque eu sabia dessa dificuldade que eu havia conversado com o prefeito. Segundo, eu sou vereador Rodrigo Penha. Se Vossa Excelência podem procurar em qualquer grupo de WhatsApp, qualquer rede social minha, se em algum momento fiz menção ou espalhei alguma notícia contra Vossas Excelências. Tanto quando o vereador, Vossa Excelência falou vereador Lulu e vereador Rodrigo. O vereador Lulu fez um vídeo sem minha autorização e mais uma vez coloca o meu nome porque eu votei contrário ao projeto. Eu votei contra a vista por causa disso. Então, Vossa Excelência fez, estavam todos vocês reunidos, Vossa Excelência, ali no corredor, na Câmara, antes um pouco da sessão. Ninguém me chamou, ninguém falou nada comigo, ninguém me perguntou meu posicionamento. Sabe? Então, essas coisas são muito ruins. Vossa Excelência acaba de fazer uma live falando do meu nome. Eu quero que ache algum funcionário meu, alguma pessoa ligada a mim, que tenha falado, ou algum vídeo meu atacando Vossa Excelência, o vereador Paulo Sérgio, em qualquer rede social. Em nenhum momento fiz isso, nenhum de vocês. E qualquer dos 5 funcionários meus que compartilhar algo do governo, de qualquer pessoa falando mal de alguém, eu vou demitir na hora. Eles sabem disso. Meu grupo não faz isso, senhor presidente. Vossa Excelência sabe. Peço a Vossa Excelência, pare com os ataques. Eu não o ataco, eu o respeito. E se Vossa Excelência não lembra, eu fui um dos votos que fiz Vossa Excelência presidente no último mandato. Então, eu respeito como presidente, eu nunca negociei nada também. Eu o respeito e peço que Vossa Excelência me respeite como vereador. Sabe? Eu não vou chegar ao cúmulo aqui, ao extremo, de evocar aqui nada contra Vossa Excelência. Não quero isso, não vou fazer. Eu entendo o vosso nervosismo, vossa raiva também contra mim. Levantaram diversos falsos testemunhos diversas vezes, mas nunca fiz isso. E não vou fazer contra nenhum de vocês. Não sou assim, não compartilho disso. Então, eu peço a Vossa Excelência, da próxima vez, pare com os ataques. E por isso, estou me afastando de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência vive me atacando. Eu não vou ser e não vou ter o comportamento que outros vereadores tiveram aqui no passado. Vossa Excelência não vai conseguir me tirar do sério. Eu não vou fazer isso. Eu não sou assim. Vossa Excelência me conhece há 4 anos. O vereador Paulo Sérgio há bem mais tempo. Eu não acredito em nada que falem de vocês nas redes sociais. Eu não acredito em nada que é falado de Vossa Excelência na rede social. Sempre tive Vossa Excelência como amigo, tratei com respeito sempre, vou continuar tratando. Mas Vossa Excelência só está conseguindo, mais uma vez, me afastar de Vossa Excelência. Eu não tenho o comportamento do meu outro colega e o grupo de oposição. Eu segui, não. Eu votei contra porque, naquele momento, o prefeito havia falado comigo. Eu não sabia do voto de Vossa Excelência. Eu fui pego de surpresa. Sabe? Então, assim, eu só peço, por favor, sabe, que as pessoas entendam isso. Eu acabei de pedir a Vossa Excelência para eu sair da sessão, porque eu estou com muita dor nas costas. Eu acabei de perguntar à secretária da Câmara como é que eu fazia para votar antes de começar a ordem do dia. Então, assim, eu peço a Vossa Excelência que pare. Vossa Excelência me conhece, conhece meu coração, minha índole, meu caráter, e eu o respeito. Por favor. Vereador, não te ataquei em momento algum. Mas eu me senti atacado. Ah, tá. Você se sentiu atacado, mas não te Porque, ataquei. assim, Eu só falei que você seguiu o cara sem nenhuma eu não informação. sei. Cada um tem o voto. Das vezes, vou dar um exemplo. Quando o ex-prefeito Cazé foi repudiado com um projeto deles aqui, eu votei contra. Vossa Excelência sabe que eu tenho meu pensamento, eu não sigo o seguinte. Então, eu entendo que Vossa Excelência está nervoso. Eu não acredito em nada que falem de Vossa Excelência do Paulo Sérgio nas redes sociais. Eu o conheço há muito tempo. Eu só peço a Vossa Excelência, me respeite como respeito o senhor. Por favor. Na verdade, não houve falta de respeito. É que você vestiu a da oposição, aí não tem jeito.
O projeto de lei número 023 continua em segunda discussão. Com a palavra, vereador Marquinhos. Está autorizado, vereador. Pode ir lá, filho. Eu sei, não faço silêncio, pode ficar mais nervoso, é pior. Então, pode ir lá, está autorizado, tá bom? Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos honram, queria falar sobre o meu pedido de vista que fiz nessa casa para entender melhor o montante desse dinheiro, como seria gasto, como seria dividido esse dinheiro dentro da saúde. O que chegou em minhas mãos foi esse monte de números com outros serviços e outros serviços, e a gente não conseguia entender nada, né? Então, tomamos atitude, eu, vereador Lucas, vereador Tunico, né, e os demais vereadores procuraram o prefeito, e eles, aí sim, nos disseram, nos entregaram, né, esse outro projeto, destinando os valores, o que é para consumo, o que é de cirurgia, o que é para remédio, para que até mesmo nós possamos tá fiscalizando esse dinheiro, né, e sabendo onde está sendo gasto. 14 milhões não são 14 mil e nem 140 mil. É um dinheiro que deve, sim, ser fiscalizado. Então, pedi essas informações, a informação está aqui, né? Compreendi o pedido, por isso pedi primeira e segunda votação, porque também entendo da emergência desse dinheiro para a saúde, tá? Mas o meu pedido de vista foi para entender como seria gasto o dinheiro, tá bom? Muito obrigado. Projeto de lei número 023 continua em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 023, aprovado por unanimidade em segunda votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra ao expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra, o vereador Marquinhos. Com a palavra, o vereador... Rodrigo já saiu, né? Com a palavra, a vereadora Flora. Então, resolvi falar assim, na questão da viagem a Brasília, eu não fico muito acompanhando as redes sociais, mas gostei muito quando apareceu a minha foto, porque foi assim, sem querer, tá, gente? Olha só, estava em Brasília a trabalho, né? A Casa Legislativa é que organizou a viagem, né? A verba vem realmente do poder público. É uma prerrogativa que qualquer pessoa que queira se candidatar a ser vereadora pode fazer a mesma coisa se for eleita. Então, não estou abusando de poder nenhum, é um poder que me é dado legitimamente, né? Não gastei nem mais nem menos. Mas a questão, eu encontrei com companheiros do meu partido, o qual tenho muito orgulho de fazer parte. E eles estavam lá na frente do STF no dia da votação da suspeição do juiz Moro. Eu não pude deixar de estar junto com eles e orgulhosamente tirar uma foto, mesmo porque o Moro foi realmente considerado suspeito e muito parcial nas suas, né, decisões. Então, falei isso sobre a viagem de Brasília. A lei que pedimos à vista, eu acompanhei, não nos reunimos o dia todo, foi 5 minutos antes ali na porta do meu gabinete, né? Só nisso que eu não concordei com o vereador Rodrigo, o qual tenho muita estima, e já falei para o Sanica que, se eu fosse ele, ia lá conversar com ele, porque se ele se sentiu afrontado pelo nobre presidente, nada como um diálogo para a situação se consertar.
porque realmente o Rodrigo é um menino do bem e que ele ali se sentiu, né, ultrajado de certa forma. Mas temos a dizer que o pedido de vista, ele é legítimo. Quando eu dei uma entrevista na rádio, me perguntaram se o primeiro ano ia ser o mais difícil, e eu falei que não. O primeiro ano é mais fácil porque a gente não sabe direito, há um monte de coisas. No segundo ano, a gente já vai ter que saber direito, né? Então, é assim, é importante a gente ter orientado, como o Marquinho recebeu aí a orientação. Muito bem, e fora isso, só tenho a dizer que vamos batalhar muito para a vacinação dos professores devido à volta das aulas presenciais. Eu sei que ela é gradual, não é com todos os alunos dentro da escola, né, tem uma capacidade máxima aí, bem reduzida, para não haver aglomeração. Mesmo assim, vamos defender que todos os profissionais de educação sejam vacinados. E isso é uma coisa que nós teremos essa semana uma resposta, se Deus quiser. Então é isso, essas são as minhas palavras. Com a palavra, o vereador Tunico. Senhor presidente, caros colegas, só pegar o gancho aqui, né, que quando o presidente colocou aqui em relação à viagem do Legislativo, eu estou muito tranquilo, primeiramente porque todos sabem que tanto o Executivo como o Legislativo, quem representa, né, a cidade, que vai fazer uma viagem, né, de interesse para que a gente possa trazer verba para o nosso município, estão fazendo nada fora da lei. Temos direito, sim, da diária, da passagem. Não sei por que isso, mas é a política, né? Bem-vindo à realidade. Nós que somos aqui os novatos, né? Como a Flora falou, né, Flora? Podemos, às vezes, errar ou acertar, porque estamos aprendendo, não é isso? E, infelizmente, bem-vindo à política, né? É assim que algumas pessoas acabam fazendo e aí acontecem essas coisas. Em relação à vista que o nobre Marquinho pediu e a gente acompanhou, quero aqui agradecer à secretária de Saúde, Carla Lacerda, e a sua equipe de contabilidade, que se colocou à disposição dessa casa. E aí até, né, Lucas, na fala dela, ela pediu desculpa pela forma que foi conduzida essa casa. Com siglas que às vezes a gente, novato, realmente não vai saber, né, o que é uma APL e outras coisas mais. E agora ela nos apresentou, junto com o POI, o que é o contador detalhado. E também tivemos a oportunidade de estar passando alguma situação para a secretária, que às vezes nem tudo também é mil maravilhas, somos governo, mas estamos aqui também pelo voto da população e para defender a população. Temos também questionamentos, né, como tive com o Lucas lá no céu, falta algumas situações. O CAFAR, temos tido algumas reclamações de falta de medicamento. E o SAD tem que retornar. Venceu o contrato do fisioterapeuta, então temos que correr atrás e retornar isso, que atende o idoso e o acamado. É suma de importância, era uma coisa que estava muito certa. E temos que voltar com isso o mais rápido possível. Então, está aqui em primeira e segunda votação e que a gente possa, né, melhorar o atendimento à nossa população. Essa é a minha palavra. Com a palavra, o vereador Lucas. Hoje a gente está, toda hora que pega o microfone, ficando aqui no vácuo.
Só dando prosseguimento então à fala dos demais vereadores, também quero agradecer à secretária Carla Lacerda pela conversa que tivemos, bem detalhada de gastos, de para onde vai cada recurso, e um pedido nosso ali, meu, do vereador Tunico, do vereador Marquinho, junto à secretária Carla e também ao secretário Leônidas, que nós estivemos mais cedo, de que todos os projetos nesse sentido que forem enviados para esta casa venham bem detalhados, pois assim como o Tunico informou, a gente que está chegando agora realmente ainda está nesse processo de aprendizado e temos que parabenizar os novos vereadores dessa casa, porque são vereadores que estão realmente interessados em fazer um bom trabalho, buscar informações. Então, até convido a todos aqui que sempre que tivermos dúvidas, a gente também procure os secretários responsáveis por cada pasta, para que a gente tenha uma conversa sadia e bem legal. Também penso como a professora Flora, a gente no início pensava que o primeiro ano a gente já está, mas a gente já vai tomando algumas porradas aí para também aprendendo e vendo como que é conduzido. Concordo aí com essa questão de que a gente tem que ir aprendendo. Essa semana também uma dessas fakes espalhadas aí dizia que nós estaríamos aqui orquestrando, conduzidos inclusive por mim como líder do governo, o impeachment do prefeito Vidal. Então, estamos aqui mais uma vez para reafirmar e sempre falar o que é mentira, o que é verdade. Então, essas informações podem surgindo nos WhatsApps aí de todo mundo e a gente tem que ficar reafirmando alguns dos nossos compromissos. O nosso compromisso principal é, obviamente, com a cidade de Paraty, com a população. Então, sempre que estivermos aí com a consciência tranquila para votar, nós votaremos. Quando estivermos em dúvidas e precisarmos pedir vista, assim como o vereador Marquinho fez, assim o faremos também. E apoiaremos uns aos outros aqui para termos um mandato consciente e responsável. Eu recebi uma informação hoje pela manhã, encerro com essa fala, de um feminicídio que aconteceu no nosso município, de uma jovem de 19 anos. As informações a mim trazidas foram muito rasas ainda, mas estou tentando entender o que aconteceu. E até convido, hoje a gente está aí à frente da Comissão de Defesa do Cidadão, se não me engano eu, o vereador Marquinho, e o vereador Paulo, se não me engano, nós pudermos aí enviar um requerimento, não sei se algum vereador que já fez, à delegacia, com relação à delegacia da mulher. Acho que a professora Flora também exatamente tem acompanhado, porque as reclamações que chegaram até a mim é que os pedidos de ajuda já vieram há vários dias e que, infelizmente, o pior aconteceu e que havia até uma crítica, a gente entende toda a emoção do momento, uma crítica forte aos vereadores que levantam essa bandeira de combate à violência contra a mulher e tal, que por não estarem acompanhando. A gente sabe que não é verdade, que nós estamos aí em busca de mais informações sempre, mas que a gente esteja atento a essa situação, que eu sei que a vereadora Flora é uma luta aí diária em suas falas, em suas reuniões, mas aí eu dou a minha fala aqui também para que nós nos atentemos aí a pensar em soluções na diminuição da violência contra a mulher e buscar soluções junto ao governo do Estado, ao governo municipal, à delegacia aí, de uma forma de conduzir. Há um tempo atrás fizemos uma inauguração de uma delegacia da mulher dentro ali da delegacia. Eu realmente não sei como está esse processo, e hoje a gente tem um policial mulher ali, como está sendo conduzida a tal da Patrulha Maria da Penha. Ouvi. Então, a gente vai estar acompanhando aí, junto com a própria Comissão de Defesa do Cidadão, para ver de que forma a gente pode colaborar nessa luta aí, que é uma luta que eu sei que é de todos os vereadores dessa casa. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação e pelo empenho dos vereadores para a melhoria aí da nossa cidade e defesa da nossa população. Uma boa tarde a todos. Quero aqui só falar rapidamente a respeito do Rodrigo, gente. Eu não faltei com respeito com o Rodrigo. O problema todo é que, assim, o posicionamento do Rodrigo, às vezes ele se deixa levar pelo Lulu, ou se deixa levar pela oposição. Quando eu falei da oposição, logicamente que não estou falando do Rodrigo, mas a oposição, ela ataca, ela faz fake news, e a gente sabe que é oposição, a gente sabe que é. Aí ele achou que desrespeitei ele. Não, quando eu estou falando da oposição, não estou falando dele. Logicamente que ele é da oposição, como ele está aqui hoje sozinho, ele se sentiu da oposição.
Mas eu não faltei com respeito com ele. Na verdade, ele e o Lulu procurou o Alan Ribeiro lá no gabinete, não, se eu não estou mentindo, você pode falar, não sei se é verdade, naquele dia da votação lá. Ele procurou o Alan Ribeiro, os dois procurou o vereador, para poder falar a respeito do projeto. E aí, como ele viu que nós já estávamos reunidos para decidir o projeto, eles fizeram totalmente ao contrário. Então, não é falta de respeito, falta posicionamento do vereador Rodrigo. Então, falta posicionamento, não é falta de respeito com ele, não é falta de... Sabe, Flora, só para dizer, é falta posicionamento. A pessoa, eu respeito ele, é uma pessoa do bem, mas ele precisa ter um posicionamento dele. E é difícil a gente ver isso aqui, porque ele é uma pessoa tão boa que ele chega a ter medo dos próprios companheiros dele. Então, para ele tomar uma posição, e aí assim, ele ser mal falado no grupo de lá, então ele acompanha, às vezes, a oposição. Mas não foi falta de respeito, não foi falta de... Gosto do Rodrigo, mas, infelizmente, ele vai apanhar, algumas vezes, Flora, porque ele segue os líderes dele. Ele não consegue a linha dele, quando ele fala que se alguém dele... Não estou falando dos assessores dele, da equipe dele. Lógico que não. Mas ele tem um grupo. E esse grupo político dele é que nos atacam diretamente, e aí ele não gosta que a gente... fica me agredindo. Não estou agredindo o Rodrigo. É o grupo da oposição que nos ataca frequentemente e sem fundamento nenhum. Aí ele sentiu a dor, mas não é porque dele. É porque falta o posicionamento dele. Se aquele dia ele vota mesmo contrário e fala do posicionamento dele, mas nós sabemos que ele falou que nós estávamos o dia inteiro em reunião. Mentira! Todos sabem que é mentira isso aí. Então, falta seriedade, falta clareza e falta posicionamento no posicionamento do Rodrigo, Flora. É uma pessoa excelente, é uma pessoa do bem, mas, infelizmente, na política você tem que ter posicionamento. E ele, na verdade, ele tomou o posicionamento da oposição, aí quando você dá uma lambada na oposição, acerta no figo dele, aí não tem jeito. Tá, gente? Então, assim, não foi falta de respeito, mas a oposição, ela ataca a gente do jeito que quer, aí não vai querer levar porrada do jeito que merece também, entendeu? Que comigo, toma lá, dá cá. Entendeu? Nada mais, não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Então, uma boa tarde.